CFA, canal Fábio Almeida. Aqui nós falamos de política. Aqui nós falamos de Roraima. Buscamos debater assuntos que melhorem a sua qualidade de vida. Mas para isso é necessário que você acompanhe o canal. Para acompanhar o nosso canal, você está vendo aí embaixo, ó, inscreva-se. Clica aí, inscreva-se e passe a fazer parte desse universo de diálogo. É importante também que você clique no sininho. Esse sininho ele tem uma importância maravilhosa. Ele vai permitir que toda vez que eu insira um novo vídeo, você receba uma notificação no seu celular. É isso aí. Vamos juntos construir esse espaço de diálogo? Espero que você contribua com debate, com solicitações, mas que juntos nós possamos fortalecer o debate social e político no estado de Roraima. Um abraço e muito obrigado. CFA, seu canal de comunicação. Olá, tudo bom? Mais uma terça-feira. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre Roraima. Aqui nós buscamos a sua melhoria da qualidade de vida. Hoje, ao meu lado, está essa grande liderança, uma liderança política, social e profissional. É uma das pessoas que ajudou a construir a Universidade Federal de Roraima e contribui com um debate importantíssimo no estado de Roraima. Jaci Guilherme. Jaci, quem é Jaci Guilherme? Fala um pouco para os nossos internautas poderem conhecer você. Então, eu sou Jaci Guilherme Vieira, tenho 55 anos, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, onde fiz boa parte da minha formação intelectual. Ali eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado, e aí eu vim para Roraima em 1994, sem conhecer o que era Roraima e onde era Roraima. Lembro muito bem que eu olhei no mapa e vi que, nossa, tem um rio bonito aqui chamado Rio Branco. E foi assim que eu vim para Roraima, e aqui eu acabei me encantando e acabei ficando, e aquela máxima valeu muito para mim: quem bebe água do Rio Branco não volta. E aí hoje eu vou para Florianópolis, já me sinto um estrangeiro. Então, ou seja, meu coração hoje é um coração roraimense. Então estou aqui, trabalho na universidade já há 25 anos, no mesmo departamento de História, onde a gente tem contribuído ao longo desses 25 anos, viu, Fábio, para uma formação política dos professores, uma formação boa, uma formação pedagógica dos professores desse estado. Há 25 anos nós viemos colocando gente nesse mercado de trabalho para contribuir com uma nova história de Roraima, para fazer um novo debate sobre a história de Roraima. E essa gente tem dado uma contribuição importante, criticamente falando, para a educação em Roraima. Eu recebo muitos e-mails de muitos alunos, ex-alunos, principalmente dizendo como foi bom estudar a história do Brasil com o professor Jaci, porque eles aprendem muito e usam muito nas salas de aula. Então esse é o Jaci que está aqui nesse período, hoje sou casado com a professora Maria José, da UER, também uma militante. Temos um filho chamado João, e que também possivelmente vai trilhar um caminho lindo e seguro aí nesse estado de Roraima. Que bom. Jaci, você pós-doutor hoje, já? E nós temos na academia uma parcela da produção científica, ela circula apenas dentro da academia e em publicações acadêmicas. Você tem um protagonismo diferente. Para você, qual a importância de transformar os teus estudos em conhecimento para a população em geral? Então, eu tenho uma tese de doutorado chamada Missionários, Fazendeiros e Índios,
em que ela tem uma linguagem acadêmica também, mas ela foge um pouco desse padrão, exatamente para que as pessoas possam ter acesso a essa leitura com mais facilidade. E esse livro acabou sendo um best-seller aqui em Roraima, no fundo, porque ele já está hoje na 2ª edição, e as pessoas citam muito esse trabalho e leem muito esse trabalho. Então a importância está no sentido de as pessoas tomarem uma consciência melhor, no caso deste livro inclusive, sobre a questão indígena. Né? O índio sempre foi visto aqui como malfeitor, o índio foi visto como o cara que não desenvolve, que impede o desenvolvimento, né, de Roraima. E esse livro mostra exatamente o contrário, que este índio é ativo e que esta convivência, o mito da convivência pacífica que nunca existiu, que as pessoas tentavam colocar para você o tempo todo. Então esse livro, entre outros, logicamente, ele quebra a ideia de que houve convivência pacífica entre índios e brancos aqui em Roraima e que nunca houve conflitos, a não ser depois que chegou o Padre Jorge, depois que chegou o Dom Aldo, o Padre Egídio e outras figuras da Igreja Católica. Então esse trabalho ele está aí na boca de muita gente, né? Você produziu, tem uma nova obra, né, fruto também de um trabalho de estudo seu, que ele é denominado Ditadura Militar, Povos Indígenas e Igreja Católica na Amazônia. Como é que você pode apresentar, qual o impacto, né? Como foi essa relação desse golpe militar, da ditadura militar sobre as populações indígenas aqui na Amazônia? Bom, primeiro esse aqui é um novo trabalho meu chamado Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia. É o meu último trabalho. Na verdade, ele é uma ampliação da pesquisa do meu doutorado. Nesse trabalho eu consegui, graças à Diocese de Roraima, ter acesso aos arquivos da Diocese e consegui uma gama de documentos super importantes que, na verdade, atestam, essa gama de documentos atestam claramente a forte ditadura que houve em Roraima. As pessoas mais velhas tentam passar a ideia de que Roraima não houve ditadura e de que Roraima se beneficiou da ditadura e que aqui nunca houve perseguições. Em primeiro lugar, é importante dizer que a ditadura no Brasil, o projeto militar no Brasil, foi praticamente os militares que redescobriram a Amazônia. Os militares, eles redescobrem a Amazônia. Eu costumo dizer para meus alunos que depois do Marquês de Pombal, que é lá no século XVIII, que faz o Forte São Joaquim, que faz os aldeamentos no Alto Rio Branco, etc. E no século XIX, com o Império, também nós tivemos a vinda de algumas famílias para ocupar essa região, como a família Brasil e outras famílias que vieram para cá na segunda metade do século XIX. Eu digo que os militares foram os próximos a pensarem a Amazônia como um espaço de conquista e dominação. E o tripé da ditadura militar era o arroxo salarial, o tripé que fazia parte era a ocupação da Amazônia. Ocupar a Amazônia já era um projeto do Golbery lá em 45, quando eles fundaram a Escola Superior de Guerra, a ESG. O Golbery dizia: temos que encher a Ileia de civilização. Essa é a grande frase do Golbery em 45. Lá quando ele escreve depois, posteriormente, a Geopolítica, a obra dele, e o Meira Matos também, que repensa um pouco essa Amazônia. Então os militares, eles pensaram a Amazônia como um projeto de ocupação mesmo, e de exploração mineral, de exploração da madeira e de exploração e para o uso para o gado. Então eles já pensaram a mesma coisa que o Lobo da Almada tinha pensado lá no século XVIII, a ocupação dessa região pela pata do boi, como bem fala o professor Emberê no seu livro História e Geografia de Roraima. A pata do boi foi a propulsora. E os militares pensaram essa ocupação aqui na Amazônia também. Só que no meio do caminho tem uma pedra. E a pedra são os povos indígenas. E que eles desconheciam completamente. Então, quando eles fazem a Transamazônica, por exemplo, eles nem sabem
as etnias indígenas que tinha. Eles desconheciam completamente, não é, as etnias, e desconheciam a quantidade de índios que existia nessa região. Então eles foram passando trator mesmo. Eles foram passando trator e saia da frente quem tiver. Com todo o estudo e o respeito ao grande Marechal Rondon, ele tem um trabalho magnífico sobre a Amazônia, em especial sobre Mato Grosso, a região aí do Mato Grosso, mas eles não tinham mapeado as comunidades, as etnias indígenas ainda dessa região, da qual eles queriam atravessar. O grande exemplo disso está nos Aimeri Atuari, que é a grande atrocidade que eles cometem, né, que hoje está mais do que provado que eles mandaram para o espaço mais de 2.800 Aimeri Atuari. Então, a grande mortalidade de índios, quer dizer, fora, né, as outras etnias que eles foram encontrando pela frente, foram dizimados por doenças contagiosas, etc, etc, etc. Ou transferências de locais para outros, que eles também faziam isso. Olha, vamos transferir os cinta-largas daqui para cá, etc, etc. Então, tudo isso fez com que a ditadura tivesse um impacto fortíssimo na Amazônia, ainda pouco estudado. E em Roraima não é diferente, não é? Esse empuxe que a ditadura vai fazer aqui não é diferente. E por que não é diferente? Porque eles tinham um grande plano nacional de integração, não é? Eles queriam fazer um grande plano nacional de integração da Amazônia, né, com o restante do Brasil. E eles conseguem, em parte, fazer isso, não é? Roraima, por exemplo, ela é abastecida de energia elétrica, água encanada, aeroporto internacional, grandes avenidas, né, construções de casa, o Palácio 31 de Março. Isso tudo foi uma fortuna incalculada que foi colocada aqui no governo Hélio Campos, por exemplo, no primeiro governo Hélio Campos, que vocês não têm noção. Entende? Da grande fortuna, a grande fortuna que foi colocada aqui pelo poder do Estado. Qual era o objetivo? O objetivo deles era tentar, a justificativa deles era dizer assim, olha, o comunismo não vai entrar pelas fronteiras. O que eles chamariam de ideologia da segurança nacional. E para justificar isso, eles precisavam abrir essas rodovias e etc. para integrar esse Brasil. E aí eles começam, então, a trazer militares para essa região e dificultar a vida das populações indígenas e principalmente uma forte migração que você vai ter aqui a partir dos anos 70. Né? E isso vai dificultando as comunidades indígenas que vão sendo empurradas, que vão sendo jogadas de lado. Né? Os fazendeiros chegam, mesmo empobrecidos, mas se sentem os donos da região, os donos da terra, e que vão expulsando as populações indígenas e proibindo os índios de caçar, de pescar nos lagos, né? Ou de correr tranquilamente pelo lavrado. Quer dizer, então isso é fruto da ditadura militar. A ditadura militar é que impulsiona esse tipo de projeto para essa região. E é aí que entra a Igreja Católica nesse sentido. Né? A Igreja Católica entra com o objetivo de fazer a oposição a esse tipo de projeto. Essa é a ideia. A Igreja Católica entra num projeto de organização dos povos indígenas, né? De conversa com os povos indígenas. E aí, Fábio, o que eu trato nesse livro? Eu trato que os índios passaram a ter um fórum de debate, de discussão, que é isso que falta para a sociedade. A sociedade precisa ter um fórum de debate e de discussão. Não adianta você ficar falando pelo WhatsApp, pelo telefone, você tem que ter um fórum. Se você não tem um fórum de debate e de discussão, que aglutine as pessoas na escola, que aglutine as pessoas na comunidade, que aglutine as pessoas no bairro, tudo fica em vão. Não adianta eu falar mal de fulano, de ciclano. Então o que aconteceu com os povos indígenas? Eles conseguiram um fórum de discussão. Esse é o grande lance dos povos indígenas, que até então ninguém tinha tocado nesse debate. O que é o fórum de discussão? São as reuniões. Eles começam a fazer grandes reuniões, não é? Que possibilitaram a eles ter
e dar voz a pessoas que nunca tiveram voz e a serem escutados. Mas não só isso, eles começaram a produzir documentos, começam a produzir uma documentação, muitas delas escritas pelos padres, muitas delas escritas pelos índios. Porém, com um detalhe, essa documentação toda assinada pelos índios. Então, tem um detalhe importante nessas organizações. Só uma coisa. Claro. É aí que surge o Surumu como um centro de aglutinação? Exatamente. O Surumu passa a ser eu escrevo isso também aqui no meu trabalho, apesar de um debate ainda pequeno, porque me falta ainda uma documentação, mas o Surumu começa a ser um grande centro do debate político e um grande centro de resistência. Não é por nada que recentemente a Missão São José, conhecida lá no Surumu, foi incendiada por índios, inclusive, por indígenas, contrária à homologação da Raposa Serra do Sol. É uma questão simbólica você destruir um centro de resistência. E hoje as marcas dessa destruição estão lá. Porém, a resistência continua. Os índios estão lá no Surumu recebendo formação política, recebendo formação social, recebendo formação educacional. Os índios estão lá. Então, essa é a grande sacada da Igreja Católica junto com os povos indígenas. Eles passaram a ter o que a gente chama de um fórum de debate. E o primeiro fórum de debate já foi em 72. Um cara chamado Jorge, depois Padre Jorge. Padre Jorge chama uma reunião pequena de alguns tuxaus para discutir e conversar. E ali sai um projeto interessante, que é um projeto da cantina. Quer dizer, nesse encontro de 72, os índios começam a pensar assim, olha, nós precisamos fazer um grande encontro dos tuxaus. Reunir, chamar, conversar, porque a gente precisa fazer um grande encontro com os tuxaus. E aí eu relato esse grande encontro dos tuxaus que vai ser em 77. É a primeira Assembleia dos Povos Indígenas, 77. Essa Assembleia reúne 50 tuxaus, 150 índios. Nossa, uma Assembleia grande para a época. O que você tem que pensar, Fábio, que você não tinha toda essa estrutura para você. Hoje você chama Uber aqui, você vai numa reunião, entendeu? E você não tem uma estrutura para trazer comunicação, né? A comunicação muito difícil, etc. Então, você não tem alimentação para essa gente toda, porque índio, quando vai para a reunião, ele leva o seu filho, porque ele quer que seu filho também participe, que seu filho conheça. Ele não é individualista como a gente, que às vezes vai sozinho. Então, leva a esposa também para as reuniões. Percebido como um assunto de interesse coletivo e não individual. Não individual. Né? Então vai todo mundo, vai expor. Então eles levaram 150, 160 pessoas para essa Assembleia. Essa Assembleia causou tanto medo que essa Assembleia foi fechada pela Polícia Federal. Então o que eu abordo nesse trabalho? Mas essa Assembleia não conseguiu matar o princípio. O fechamento da Assembleia pela ditadura em 77. Vejam então que a ditadura não tem nada de branda em Roraima. Nem brenda e nem branda. Você vê em 77, a ditadura fecha a Assembleia, mas eram 5 horas da tarde. Esse detalhe é importante, que às vezes pode passar... Bom, a Polícia Federal chega às 5 horas da tarde para fechar a Assembleia no segundo dia do desenvolvimento. E aí o que ocorre? Essa Assembleia é fechada. E aí disse, olha, vocês vão fechar a Assembleia, acabou, não vai ter mais discussão, a FUNAI mandou fechar, o general mandou fechar a Assembleia e acabou a história. Aí disse, olha, só que nós não temos como mandar 150 índios e crianças para casa. Aí eles concordaram, olha só que interessante, eles concordaram em que no dia seguinte, então, todo mundo de manhã ia para casa e tal, e eles iam arrumar os caminhões para levar os índios para as suas comunidades, os ônibus para as suas comunidades e os caminhões. Ocorre que naquela noite a Assembleia continuou, porque a Polícia Federal foi embora, mas os índios ficaram e a Assembleia continuou de madrugada até 8 horas da manhã. Até a hora de chegada dos caminhões. Exatamente. Então a Assembleia continuou e eles tomaram uma decisão muito sábia, que era uma decisão de se reunir
nas serras, né? De se reunir por comunidade nas serras e fazer no ano que vem, no próximo ano, 78, reuniões menores e que pudesse depois fazer uma grande reunião ampliada em 79. Tanto daí quando que surgem as regiões que nós temos hoje? Exatamente. Em 77 eles têm essa decisão de fazer as reuniões por regiões. Os conselhos, os grandes conselhos. E é esses conselhos que depois trazem, vocês tiram lá na base, se traz para as grandes assembleias depois. Então em 79 já nós tivemos a segunda assembleia. Em 78 nós não tivemos assembleia, em função de que a igreja também queria repensar o seu modelo de atuação frente aos povos indígenas. Então eles contrataram antropólogos, contrataram historiadores, jornalistas, para pensar o que nós vamos fazer com as populações indígenas aqui e qual é a nossa meta. Então eles também se espelharam. E aí, cara, é muito interessante, porque essa igreja vai ser uma igreja combativa. Não vai ser uma igreja combativa à ditadura militar e o projeto de organização dos povos indígenas aqui. Então é isso que eu trago um pouco nesse livro, mostrando esse projeto do Surumu como palco de resistência, uma nova educação para os povos indígenas. Por exemplo, nós vamos ter concurso agora para professor. Segundo o governo, anunciou um concurso para professor. Mas os índios já estão dizendo, nós queremos um concurso específico aos povos indígenas. E a secretária, que não é burra, né, já se flagrou que eu preciso atender a demanda dos povos indígenas, senão vai ter uma greve que ela não sabe a greve que vai enfrentar, porque a greve dos povos indígenas em educação é muito mais forte do que a greve dos brancos, dos professores brancos, porque eles são muito mais organizados. Muito mais organizados. E eu vi isso na prática em alguns momentos aqui no Centro Cívico. Eles são muito mais organizados do que a greve dirigida pelo Sinter, por exemplo. Entende? Então, a atual secretária sabe que tem que atender a demanda dos povos indígenas. Sabe que tem uma secretaria exclusiva lá dos povos indígenas, que eles não conseguiram, tentaram várias vezes desmanchar essa secretaria, não conseguiram, porque os índios são fortes. E eles sabem que os índios são fortes, né? Mas, Jaci, uma coisa ainda com relação ao livro. A igreja, nesse momento, ela também muda seu protagonismo de trabalho com os indígenas, né? Porque você vai tendo uma autonomia maior dessas lideranças indígenas no processo de construção política. É isso mesmo? Então, na verdade, assim, os povos indígenas, até os anos 90, por exemplo, a Igreja Católica dava até os anos 95, 96, por exemplo, a Igreja Católica dava um aval para os povos indígenas. Hoje não, hoje as lideranças indígenas têm altas autonomia. E a Igreja Católica percebeu isso, tanto que hoje o Surumu, toda a estrutura do Surumu passou para o CIR. Hoje é o Conselho Indígena de Roraima que dirige, né, a Missão São José. Hoje já não tem mais, tem um padre lá, tem a freira, sim, mas o resto tem um apoio, mas juridicamente, e inclusive em cartório, todas aquelas terras que pertenceu aos beneditinos lá no início do século XX, passou para o Ciro. O Ciro hoje é o grande responsável. Claro que com a homologação da Raposa Serra do Sol, isso perdeu efeito, porque ali faz parte da Raposa Serra do Sol, né? Então isso perdeu um certo efeito, mas passou a ser dos povos indígenas de forma geral. Mas veja que a igreja, ela fez o papel dela, né? Ela fez o papel dela de passar gado, de passar cantina, de passar carro, de passar tudo, toda a estrutura. Quer dizer, exatamente para deixar que os índios sejam os protagonistas do seu movimento, né? A igreja inicia aqui, Fábio, esse grande, forte movimento lá em 68, 69, já com os Yanomamis. O irmão Zaquini, né? Em 69 lá com o irmão Zaquini, o padre Caleri, né? Mais conhecido, enfim, o padre Jorge, que ficou bastante conhecido aqui na região das Serras, né? Então a igreja começa a perceber que eles têm que, sabe, cada padre tem que estar responsável por uma região e repensar o processo de catequese. Tanto isso é verdade que, veja, nenhum Yanomami hoje foi catequizado.
Os valores cristãos não foram para os Yanomamis. Hoje os Yanomamis continuam com as suas crenças. Nós temos algumas áreas com influência de igrejas evangélicas. Exatamente, né? Exatamente. A igreja evangélica é outro departamento, né? Que eu não me meto nessa seara. Mas a igreja católica que está lá no Catrimani, ela não fez e não faz. E não faz, porque ali é um encontro de respeitabilidade, né? O irmão Zaquini passou 40 anos ali dentro sem converter ninguém, entende? Mas, por outro lado, criou grandes lideranças. Está aí o Davi. O Davi, o filho do Davi e outros companheiros valorosos de Yanomamis que estão nessa luta. Entende? Então, ao contrário, eles não quiseram evangelizar ninguém. Então, essa igreja é protagonista num momento muito importante, né? Porque o que o regime militar queria? O regime militar queria integrar de toda forma, né? Os povos indígenas à sociedade dos brancos. E essa integração significava assim, olha, índio integrado não precisa de terra. Né? Então, esse debate foi um debate muito forte, e é isso que eu trago um pouco nesse meu novo livro aí, que está aí à disposição para que as pessoas leiam, né? Jaci, nós terminamos essa parte com um assunto que é a integração, né? O Brasil construiu historicamente visões sociológicas dos indígenas, classificando o indígena como preguiçoso e empecilho para o desenvolvimento econômico do nosso país. Isso muda um pouco, né? A Constituição de 88 ela traz artigos significativos no reconhecimento da dívida histórica que o Brasil tinha com os índios, mas também de permitir que os índios pudessem construir sua própria história nos territórios demarcados e homologados. Mas hoje no Brasil, essa concepção de que o índio preguiçoso e o índio que impede o desenvolvimento do Brasil volta ao poder central do país. Como é que você percebe o retorno desse discurso oficial? Porque uma coisa é ele estar fora, ele está até dentro da academia com alguns professores, mas quando o Estado volta a posicionar-se como um ente que coloca que aquele cidadão atrapalha o desenvolvimento dos outros. Eu só queria lembrar vocês que na semana retrasada, por exemplo, teve um procurador do Estado do Pará, ou seja, uma figura do Estado, portanto, que ao dar uma palestra para universitários na Universidade Federal do Pará, disse a seguinte pérola: os negros foram escravizados porque o índio é preguiçoso. Isso na semana retrasada. Isso na semana retrasada. E hoje nós temos um senhor da presidência da República, não é? Que é eu diria, um senhor completamente fora do normal, porque não tem cultura nenhuma. Ele sequer sabe ler, ele não sabe ler. Se vocês notarem, ele não sabe ler, ele não consegue articular onde é que tem vírgula, onde é que tem ponto. Então, é um presidente da República de fachada, porque quem está realmente coordenando esse país é um outro projeto, que é um projeto muito forte para arrebentar toda essa sociedade, principalmente os menos favorecidos, que são os pobres e os trabalhadores. E esse projeto de Estado, ele quer privatizar também as áreas indígenas. Há um grande projeto de privatizar essas áreas. Porque veja, por exemplo, o Parque Nacional do Xingu tem 4 milhões de hectares, ou mais, 4,6 milhões de hectares. A Raposa Serra do Sol tem 1.600.000 hectares. A área indígena Yanomami tem 9 milhões de hectares. Então, eu só estou te trazendo alguns dados para você perceber que tem vastas áreas em que esse Estado quer atuar. Então esse é o projeto. O projeto é fazer com que essas áreas tenham a possibilidade de voltar ao domínio do Estado novamente e sejam privatizadas. Eles não admitem que as populações indígenas, que historicamente há mais de 500 anos vêm sendo perseguidas, ultrajadas, eles não admitem que eles tenham a sua terra. É inadmissível. Como é inadmissível que os quilombolas tenham as suas terras, que os ribeirinhos tenham as suas terras?
Essa sociedade que está aí é uma sociedade tão escrota, esse projeto que está aí é tão escroto, que ele não consegue perceber a importância política e social dos povos indígenas, dos ribeirinhos. Eles não conseguem perceber isso, que inclusive isso tem um certo lucro, não é? O turismo, que é fundamental, não é? Que atrai milhares de pessoas para a Amazônia, por exemplo. Se você vir em período de férias da Europa, por exemplo, você vai ver que o avião, eles vêm lotado de turista para a Amazônia. Quer dizer, imagina, tem um PIB incalculável ali. E que não... Fábio, no fundo é o seguinte: esse projeto não é do Bolsonaro, esse projeto não foi do Lula, esse projeto não foi... Todos os governos, desde a República Velha, eles tentaram destruir os povos indígenas. Não é uma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro é mais um projeto político. Então, desde a República Velha, você vê isso. Eu agora recentemente li uma biografia do Rondon, que eu recomendo, escrita por um norte-americano, belíssima pesquisa, que reafirma isso que eu estou falando. Toda a República, e eu não vou nem falar no Império. O Império também é a mesma coisa. Não vou nem tocar no Império. Mas toda a República Velha, a chamada República Velha, e depois com Getúlio foi implacável com os povos indígenas. Ele disse, olha, eu quero que se dane os povos indígenas. Então você vê que você tocou no ponto da Constituição de 88. Veja, 1988, vamos frisar, 1988. Só em 1988 nós conseguimos dizer, olha só, o artigo 231 e 232 dizer o seguinte: as terras dos índios, são dos índios, pertencem aos índios, é direito dos índios. Aí vem um Temer logo em seguida, que não seguram a ideia, e falam do marco temporal. Isso. Que é uma idiotice, cara. Sabe, ou seja, o que é o marco temporal? Olha só, se você não provar que você estava nessa terra aqui até 88, antes um pouquinho de 88, ou até 88, você perdeu a terra. Isso não existe. Os povos indígenas cresceram, se multiplicaram. E como é que você vai estar no que era ocupado irregularmente por outros? Sim, exatamente. Quer dizer, então, e como é que os fazendeiros vão provar que estavam ali? Como é que... Isso é tudo terra grilada. Isso. Roraima a minha mulher agora escreveu uma tese de doutorado provando isso. Todas essas terras foram griladas. Não tem documento, ninguém tem documento. Todas essas terras foram griladas. A lei de terras de 1850 não foi respeitada em Roraima. Ninguém registrou terras em Roraima. Mas quando se proclama a República em 1889, eles correm para os cartórios, onde não tinha, para as intendências, que era o meu compadre que estava na intendência, e regularizava minhas grandes quantidades de terra. Então eles roubaram as terras. Entende? Eles roubaram. O que eles não roubaram, eles achavam que era deles, e aí perderam com a Raposa Serra do Sol. Perderam porque eles não tinham documentos provando. Alguns deles tinham, não é? Que ficaram lá incrustados no meio da terra. Então é isso assim. Então, no fundo, não é o Bolsonaro. Entende? É que todos os governos, assim, falando apenas da República, todos os governos na República estavam nem aí para os povos indígenas. Vejam, o mais louco que nós conhecemos, o mais louco que as pessoas conhecem, Jânio Quadros, foi que assina o projeto do Parque Xingu, que o Rondon queria 40 milhões de hectares. Sabe? Rondon loucamente queria 40 milhões de hectares. Eles negociam 4 milhões de hectares e hoje está em 2,6 milhões. Ou seja, metade já cortaram. E que impõe, né, Jaci, um processo de remoção, de retirada de comunidades indígenas de seus habitats para dentro do parque enorme, né? Que até hoje gera conflitos imensos. Então eu acho que o Vilas Boas, né, os irmãos Vilas Boas, o próprio mestre Darcy Ribeiro, que para mim não tem uma pessoa igual, e que foram discípulos do Rondon,
né, grandes discípulos do Rondon. O Rondon fez esses discípulos, eles erraram em alguns momentos, mas se não fosse eles, Fábio, a coisa estava muito pior, entende? O próprio, tem um livro chamado O Grande Cerco de Paz, que faz muita crítica ao Darcy Ribeiro e ao próprio Rondon, mas eu diria assim, cara, se não fosse esses caras, eu acho que nós teríamos, ao invés de 1 milhão de índios hoje no Brasil, teríamos 200 mil, continuávamos com os 200 mil. Entende? Porque a ditadura principalmente a ditadura, ela foi implacável com os povos indígenas. Ou seja, se você não sair, nós vamos matar. E aí eu volto a dizer de novo aqui nesse programa, Fábio, não é? Que os Iamiri e a Truari são um grande exemplo. O Estado brasileiro nunca nem pediu desculpas, né? Não, tem um processo aí que um procurador da República entrou, não é, contra o governo militar agora, está já tramitando há bastante tempo, talvez tenha algum êxito. Mas é agora que a gente entrou com isso, sabe? Processo de democracia e tal. E esse é um detalhe importante, a importância da democracia, mesmo burguesa, que a gente possa falar isso aqui que a gente está comentando e discutindo, né? Porque como o Paulo Guedes quer, como o filho do Bolsonaro quer, falando o tempo todo que podemos botar um AI-5 a qualquer momento, vai ficar difícil nós fazer esse debate aqui. Ana, mas fica com você as palavras. Então, pessoal, eu queria assim, agradecer ao Fábio que teve essa gentileza de vir aqui, até a minha casa aqui, fazer essa entrevista comigo, onde a gente se sentiu bastante à vontade, e dizer assim, olha, que a gente está num processo bastante difícil, muito complicado, mas nós precisamos estudar, nós precisamos ler e compreender essa realidade. Nós precisamos estudar, ler e compreender essa realidade. Se nós não conseguimos estudar, ler, a gente vai ficar fazendo fotos das luzes de Natal da Teresa, sabe? Que é muito amor pela cidade, etc. Mas a gente não vai conseguir o que está por trás disso, entende? A gente não vai conseguir. Isso é só um exemplo, a gente não vai conseguir o que está por trás disso. Tem por trás disso projetos políticos muito mais audaciosos, não é? E que é excluir a população, e que é excluir a população dos bens que ela tem direito, que é a educação, que é a saúde, que é a transformação da sociedade. Obrigado e até uma próxima. É isso aí. Terça-feira que vem nos encontramos novamente com mais uma entrevista. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós discutimos política. Obrigado.